E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo explanarei para vocês um filme de terror e suspense bastante interessante, que conta a história de uma jovem tentando mudar de vida e indo morar num condomínio fechado, achando ser aquele o local mais seguro para se estar. Porém fatalmente se engana e terá agora que ser forte se quiser sobreviver. O filme da vez se chama 1BR, o apartamento. O filme começa nos mostrando uma jovem chamada Sarah, que acaba de se mudar para uma nova cidade para começar uma nova vida. Ela decidiu viver sozinha por conta de seu conturbado passado familiar. Então ela começa olhando um condomínio fechado na cidade, onde você só consegue entrar somente através de uma seleção de candidatos. O ambiente se mostra muito agradável e os vizinhos parecem ser muito amigáveis também. Em um dos apartamentos está sendo realizado o processo seletivo com preenchimento de algumas informações para alguns candidatos que já vieram. Sarah é recebida pelo gerente chamado Jerry. Ele convida ela para verificar as condições do apartamento para caso ela se interessar. Sarah olha e percebe algumas marcas estranhas em uma das paredes. Depois de verificar bem, ela volta a conversar com o gerente e diz que estava procurando um lugar confortável e seguro para começar uma nova vida. Jerry depois explica que aquele era um condomínio fechado sem animais de estimação ou fumantes e lhe pergunta se ela tem algum animal. Ela confirma que não tem. Já à noite, a cena muda e vemos Sarah hospedada em um hotel temporário. Podemos dizer aqui que ela mentiu para o gerente, pois ela tem um gato de estimação. Um pouco depois ela recebe uma ligação e descobre que é seu pai querendo saber quando ela voltará para casa. Ela então responde que vai ficar, pois estava trabalhando em um emprego temporário. Aqui também podemos então ver que a relação dela com o pai não é muito boa. No dia seguinte, Sarah começa a trabalhar no escritório e conhece a sua colega chamada Lisa. Além disso, ela também depois recebe um telefonema informando que ela foi escolhida para ser residente do apartamento no condomínio fechado que ela visitou anteriormente. Sarah então começa a arrumar seus pertences e imediatamente se muda para seu novo apartamento, pois se tratava de um lugar muito bom e seguro. Além disso, ela também decide levar seu gato para lá secretamente, cobrindo-o com um pano. De repente, ela conhece um cara chamado Brian, que mora ao lado do seu apartamento. Mais tarde, Sarah é apresentada a outros moradores do condomínio, uma velha senhora chamada Stanhope, que a leva para conhecer uma médica chamada Esther. Todos ali parecem muito amigáveis e agradáveis, incluindo Jerry, que também mora lá. No entanto, também há um homem de óculos que parece estranho e assustador para Sarah, chamado Lester. Ele se aproxima dela e lhe oferece um livro chamado O Poder da Comunidade. Ele diz que o livro seria muito útil para ela, mas Sarah se recusa porque ela não acha que precisa do livro e também porque o homem parece muito assustador para ela. Mais tarde, naquela noite, Sarah está tendo problemas para dormir, pois alguns barulhos estranhos vindos do nada começam. Mas ela, imaginando ser somente um problema no encanamento, tenta dormir de toda forma novamente. No dia seguinte, Sarah continua o processo de mudança para seu novo apartamento. Brian então se aproxima dela e a ajuda a levar o colchão. Ele se oferece para levar para dentro, mas ela recusa, pois ela tem medo de que seu gato seja encontrado. Depois, vemos que em quase todas as noites, Sarah volta a ser perturbada pelos barulhos. Ela não percebe nada em comum além disso até uma noite quando ela ouve ruídos vindos de dentro de seu apartamento. Ela se levanta para verificar e descobre que a porta do seu apartamento está aberta. Rapidamente então ela fecha e volta para a cama para dormir, apesar do barulho estranho na parede continuar. Na manhã seguinte, Sarah começa a se sentir estressada devido à falta de sono, quando de repente uma carta é jogada por debaixo da porta de seu apartamento. A carta é uma advertência endereçada a ela porque violou as regras ao manter um animal de estimação lá, porém a carta estava no final com uma frase muito grosseira a ela que a deixa muito chateada. Então sai para tentar ver quem tinha feito aquilo. Ela olha para as pessoas que geralmente são muito amigáveis com ela e imagina que não poderia ser nenhuma delas. Porém no mesmo corredor ela vê que Lester está parado olhando para ela. Quando Sarah o chama, ele foge imediatamente. Então Brian nesse momento sai de seu apartamento e lhe diz que vai dar um jantar naquela noite para alguns amigos, então a convida para participar também. Ela aceita o convite e diz que estará lá. Então já no serviço, Sarah recebe muitas tarefas de trabalho de sua chefe para fazer, que ainda fala para ela bater o ponto de saída primeiro para depois vir fazer, pois lá eles não pagavam hora extra. Sua amiga Lisa sente pena dela e tenta animá-la. Antes de ir para casa, Lisa faz uma visita ao apartamento de Sarah, que se lembra de ter prometido ir ao jantar na casa de Brian, mas já era tarde. Então quando ele aparece, ela pede desculpas, dizendo que tinha esquecido que tinha outros compromissos e talvez ela compareça mais tarde para a sobremesa. Já dentro do apartamento, Sarah fala sobre a relação entre ela e seu pai que não vai nada bem, onde descobrimos que seu pai costumava ter um caso com a enfermeira da mãe dela enquanto a mesma estava doente. Fala também que está cansada de todas as interrupções de sono que vem tendo por conta do barulho estranho nos canos e a carta que ela recebeu anteriormente. Liz então encoraja Sarah a ser mais forte e não se preocupar mais com o que os outros pensam dela.
Mais tarde, naquela noite, Sarah acorda assustada com o som de um barulho diferente e um cheiro de fumaça estranha em seu quarto. Assim que ela sai para verificar, ela encontra uma outra carta, porém mais ameaçadora, em cima do fogão, falando sobre seu animal de estimação. Nesse momento é que ela percebe a terrível situação. O que ocorre é que o cheiro de fumaça vem do forno onde seu gato estava dentro, já morto. Sarah, em choque, não pode acreditar no que vê, quando de repente alguém a agarra por trás. O homem misterioso imediatamente a amarra na cadeira. Nesse ponto, Sarah suspeita que esse homem era Lester, e ela então o implora que ele não a machucasse. Mas o homem, na verdade, era um que sempre foi muito gentil e atencioso com ela. Ela fica muito surpresa quando vê que se tratava de Brian, que então pega uma seringa com anestésico e pretende injetar nela. Felizmente, Sarah consegue escapar quebrando a cadeira e sair do apartamento. Já lá fora, ela grita por socorro e esbarra com a doutora Esther no corredor. Sarah fica aliviada por agora estar com alguém que pode ajudá-la. Porém, esse alívio acaba rapidamente quando ela percebe que Esther também fazia parte da ação. Enquanto é levada de volta para seu apartamento, ela vê os outros moradores e grita por socorro. Porém, estranhamente, eles parecem não se importar com o que estava acontecendo com ela e ficam somente olhando. Já dentro do quarto, vários moradores aparecem, inclusive Jerry, que sem perca de tempo manda Brian aplicar o anestésico nela. Depois disso, ela acorda em um quarto com as janelas todas cobertas com madeira. Ela então começa a gritar por socorro, mas seus esforços são em vão. Logo depois, ela ouve passos de alguém se aproximando e descobre que são Brian e Jerry. O bom caráter de Brian agora mudou completamente, onde ele diz para ela ficar de frente para a parede e colocar as mãos lá. Jerry diz que ninguém irá procurá-la, incluindo sua amiga Lisa, que foi enganada por uma mensagem falsa de Sarah. A princípio, Sarah recusa a ordem de colocar as mãos na parede, mas Jerry então chama Lester para lhe mostrar o que vai acontecer com ela caso não obedeça. Ele mostra a orelha para Sarah e Jerry diz que isso foi por atacá-lo, depois mostra o olho e diz que isso foi por tentar escapar. Isso, claro, deixa Sarah muito assustada e então ela faz o que eles estavam mandando. Ela terá que ficar nessa posição e só poderá descansar quando a luz vermelha ao lado dela se apagar. Ela fica nessa posição enquanto é perturbada por uma música alta que a deixa ainda mais estressada. Com o passar do tempo, Sarah, que não aguenta mais, finalmente cai, embora a luz vermelha esteja ainda ligada. Isso é capturado pela câmera de segurança e então Jerry e Brian retornam lá para o quarto. Mas em vez de permitir que ela descanse, os dois homens a punem por suas ações, pregando pregos em suas mãos na parede. Nesse momento, ela descobre a verdade sobre aqueles remendos que notou na parede no início do filme. Brian sarcasticamente diz que agora está ajudando Sarah e ela deve conseguir permanecer em sua posição. Ela passa o dia todo em pé, ficando cansada e começando a ter alucinações, onde seu pai aparece dizendo para ela tirar as mãos dos pregos e pular a janela, que ele vai estar lá esperando. Sarah pensa realmente que seu pai veio para salvá-la e eventualmente cai inconsciente quando ela percebe ser apenas uma alucinação. Brian e Jerry voltam a entrar no quarto e supõe-se que Sarah tenha passado em algum teste deles, pois ela é levada para ser tratada de suas feridas. Depois de todo esse acontecido, ela é bem tratada pelos moradores, onde alguns deles mostram as mãos para Sarah, que vê que eles também têm cicatrizes como se tivessem passado pelo mesmo que ela. Mais tarde, Jerry e Brian entrevistam Sarah usando um detector de mentiras. Nesse momento, ela é questionada sobre várias coisas, dentre elas sua preferência sexual e sobre sua primeira experiência sexual. Jerry enfatiza que a abertura em falar tudo é um dos fundamentos de sua comunidade e que o sigilo só leva a disputas. Sarah então recebe um livro intitulado O Poder da Comunidade, que é o mesmo livro que Lester tinha lhe oferecido alguns dias atrás. Ela começa a lê-lo e a entender o que é o objetivo da comunidade, que se tratava de ser diferente das outras, com a maior ênfase na harmonia social. Depois disso, ela é entrevistada novamente e convidada a citar as 4 fundações que é falada no livro. Sarah responde com confiança: altruísmo, abertura, aceitação e segurança, sendo esses os 4 pilares básicos daquele lugar. Eles finalmente a perguntam se ela desejava fazer parte daquela comunidade. E então ela responde que sim. Porém, o detector de mentiras indica que ela está mentindo. Ela então tem outra oportunidade de aprender mais sobre a comunidade, sendo levada para interagir com outras pessoas. Depois de um tempo, ela parece ter aceito mais aquela nova realidade e então é considerada pronta para se encarregar de algumas responsabilidades na comunidade. Ela é levada para a sala de monitoramento que vê todas as atividades dos moradores em seus apartamentos. Isso então explica completamente como eles sabiam que Sarah tinha um animal de estimação. Enquanto eles estão de olho nos monitores, Sarah percebe que também há uma câmera de segurança por trás deles e pergunta quem está os observando. Porém, Brian diz que não é da conta deles e que ela voltasse a monitorar a tela. Na tela do monitor, ela vê que a velha senhora Stanhope está com falta de ar e cai. Ela então rapidamente dá um sinal para Brian ir ajudar a senhora.
Como resultado, ela recebe elogios de Jerry por sua eficiência no cumprimento de suas responsabilidades. Mais tarde, os principais moradores do condomínio vieram visitar a senhora Stanhope. Brian então começa a contar sobre todas as contribuições que ela tinha já feito por aquela comunidade durante todo o seu tempo como residente. No começo, tudo parece normal, até que ele diz algo que soa como palavras de despedida. Sarah começa a entrar em pânico quando vê o tubo de gás preparado para ser usado na velha senhora. Brian sussurra para ela que a própria senhora Stanhope considerou que não pode mais contribuir com nada para a comunidade, sendo assim então aceitando tranquila aquele seu destino. Sarah então é forçada a segurar a emoção ao ver a cabeça da velha senhora coberta com plástico preto e o gás venenoso entrando diretamente nele. Depois que a senhora Stanhope falece, Brian relata para Sarah sua experiência nos primeiros dias na comunidade. Ele garante a ela que esta comunidade o ajudou muito e que vai ajudar ela também. Depois desse terrível incidente, Sarah finalmente aceita fazer parte daquela comunidade. Percebemos aqui que ela está com um misto de emoções. Medo de ser morta caso diga que não quer entrar para a comunidade e ao mesmo tempo considerando que talvez seja aquele o seu lugar, já que ela não tinha mais ninguém lá fora que se importasse com ela a não ser seu pai, que no passado lhe causou uma grande decepção quando ela descobriu que ele tinha um caso com a enfermeira de sua mãe que morreu sem saber que ele a traía enquanto ela estava no seu leito de morte. Depois disso, ela é conduzida para o pátio e todos os outros moradores já estavam lá para comemorar a entrada dela na comunidade. Eles marcam ela atrás da orelha com um ferro quente e Brian aponta que todos lá têm o mesmo sinal. Durante essa celebração, Sarah tem a péssima notícia dada e escolhida por Jerry de que ela está prometida para Lester, o homem que ela acha assustador. Isso porque Lester é um homem solitário que há muito tempo perdeu a esposa para o câncer. Como resultado, Sarah não tem outra escolha a não ser aceitar aquilo e então é forçada a beijá-lo. Assim como um novo casal, Lester leva ela para seu apartamento imediatamente. Ela é informada de que seu antigo apartamento não é mais dela e sim de um possível novo candidato. Lester chama ela para o quarto e Sarah fica hesitante. Felizmente, Jerry de repente aparece e diz que eles estão com um problema. Acontece que o problema que eles têm é o pai dela que estava ali para vê-la. Jerry diz a Sarah que ela precisa ter certeza de que ele não virá novamente ou ele será morto. Eles então reformam um apartamento desocupado para se parecer com a casa de Sarah. Quando então depois ela recebe seu pai que não a havia já há muito tempo, mas ela é forçada a tratá-lo com dureza com medo de que ele fosse morto por Brian, que já estava prestes a fazer isso devido a ela ter abraçado ele. Então, como resultado de suas palavras, seu pai fica chateado e promete que não a visitará novamente. Após esse incidente, Sarah é trazida de volta para o quarto de Lester. Ele então a chama para sentar na cama e compartilha com ela seus sentimentos, dizendo que já havia pensado por várias vezes fugir daquele local ou mesmo tirar a própria vida para acabar de vez com aquela situação. No entanto, eles são forçados a aceitarem que esta é a nova vida deles agora, mas ele ainda acha que poderia ser diferente. Com o passar dos dias, Sarah se acostuma mais com a comunidade. Até que um dia, Jerry volta a procurar novos candidatos para preencher o apartamento desocupado. Neste ponto, Sarah fica chocada e preocupada ao ver que Lisa também veio tentar se candidatar ao apartamento vago. Então a seleção é feita e finalizada, onde Lisa é escolhida e fica muito animada por isso. Eles começam então suas ações psicóticas novamente. Sarah descobre que o barulho estranho que ela ouvia todas as noites era na verdade um ruído falso para deixá-la estressada e desconfortável. Além disso, eles fazem todos os esforços para separar Lisa de sua vida anterior, que eles acham egoísta e vazia. No entanto, Sarah lembra que Lisa é uma pessoa forte que definitivamente vai revidar. E assim como ela fala, acontece. Quando eles estão prestes a pegar Lisa, ela revida mordendo a orelha de Brian. Portanto, Sarah é então enviada para acalmar sua amiga, mas ela não consegue e Lisa continua a lutar. Jerry entra para puni-la, perfurando-a no orifício da orelha com uma chave de fenda. Sarah é ordenada a segurar a chave de fenda para Jerry bater. Porém, quando ele está prestes a fazer isso, Sarah não consegue segurar seus sentimentos e apunhala Jerry no pescoço com a chave. A seguir, elas duas saem correndo da sala. Mas infelizmente, Jerry, que ainda estava vivo, consegue fatalmente atirar em Lisa. Sarah então imediatamente ataca Jerry e o golpeia muitas vezes com a chave de fenda até que morre. Neste momento, ela se sente confusa ao perceber que Jerry, o gerente daquilo tudo, também tem a mesma marca nas mãos e atrás da orelha. Ela então pega sua arma e sai correndo, enquanto o alarme começa a soar, indicando que algo ruim está acontecendo. Todos os moradores saem e cercam ela, incluindo Brian, que tenta persuadi-la com suas mentiras, porém Sarah atira nele e então corre em direção à porta de entrada, mas assim que ela quase consegue sair, ela é pega e a arma é tomada por Lester. Porém, surpreendentemente, ele atira no homem que está segurando Sarah e diz a ela para fugir imediatamente. Enquanto isso, Lester consegue segurar os moradores que estão tentando perseguir Sarah e em seguida atira em si mesmo. Ela corre desesperada pela rua quando vê algo que a deixa surpresa. Era uma placa com o mesmo logotipo usado pela comunidade doentia daquele condomínio. Quando então algo mais estranho acontece.
O mesmo alarme começa a soar em todas as casas na rua inteira, deixando evidente que a comunidade não está apenas isolada naquele condomínio, mas sim em todos os quarteirões que também parecem estar sob a influência das ideias doentias do autor do livro que ela foi forçada a ler sobre a comunidade ideal. Além disso, existem câmeras de segurança nas casas indicando que alguém ainda está de olho nela. O filme termina com ela dando uma risada frenética e fechando o punho ao perceber que ela não é mais a mesma pessoa, então sai correndo de lá para um rumo desconhecido. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!